uma palestra na segunda jornada do Setembro Amarelo. Meu nome é Natália, faço parte da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria como ligante e sou estudante no curso de Medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Gostaria de agradecer a coordenação a oportunidade de fazer parte desse projeto. Bom, o primeiro vídeo desse evento ele vai trazer informações pertinentes sobre registro de presença, as palavras-chave, as lives, as oficinas interativas e como se inscrever. Então não deixe de assisti-lo. O link vai estar aqui na descrição e para ajudar vocês eu também volto depois da palestra para a gente revisar todas as regrinhas, combinado? É com imenso prazer que eu apresento para vocês a Raquel Borges. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela é mestranda na área de transtornos alimentares também pelo UFTM. Ela é pós-graduanda em teorias psicanalíticas pela Universidade de Uberaba e, além disso, ela atua na clínica e como coordenadora do grupo de pacientes do GRATA, da USP. Raquel, seja muito bem-vinda. Espero que aproveitem muito a palestra e o espaço é todo seu. Olá, pessoal. Meu nome é Raquel, sou psicóloga. Atualmente faço mestrado na UFTM, trabalho com transtornos alimentares e a influência das redes sociais no tratamento para essas pessoas com esse diagnóstico. Atualmente eu também coordeno o grupo de pacientes do GRATA, que é o grupo de assistência em transtornos alimentares da USP de Ribeirão Preto. Eu sou psicóloga lá, assistente de pesquisa também, e atualmente a gente lida diretamente com esses pacientes. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula, né, uma conversa sobre as redes sociais e imagem corporal. Para começar, a definição de imagem corporal que eu quero trazer para vocês aqui é que a imagem corporal é a forma como a gente se vê, mas isso também está ligado à nossa autopercepção, de como a gente se enxerga. Não necessariamente tem a ver com o que o espelho está me mostrando, e sim a forma como eu estou me percebendo. E aí essa autopercepção, né, essa imagem corporal, ela tem a ver também, ela é influenciada, né, por fatores internos, a forma como eu me sinto, a forma como eu gosto de mim, a forma como eu não gosto de mim, e tem a ver também com fatores externos. Então, o que está influenciando, quais aspectos ambientais estão influenciando em mim e na minha autopercepção. Então, se a gente está falando num contexto de redes sociais, né, a gente está falando também de muitas informações sobre corpo, muitas informações sobre ser, sobre como existir. Então, isso tudo afeta a forma como eu me enxergo. E, mais uma vez, né, repetindo, não tem muita ligação com o que eu estou vendo no espelho. Né? Então, às vezes, a gente se enxerga, se vê de uma forma e que o espelho mostra de forma diferente. Né? Então, só uma contextualização sobre as mídias sociais, né? As redes sociais, as redes virtuais. Antes da gente ter Instagram, Facebook, todas essas plataformas digitais que a gente tem hoje, a gente tinha revistas e a gente tinha programas de televisão que eram pautados no corpo. Então, Banheiro do Gugu, Pânico na TV, Faustão, Luciano Huck, sempre com dançarinas, né? As revistas Capricho e várias outras revistas que traziam mulheres ou homens estampados nas capas e sempre priorizavam o corpo, né? Revistas que às vezes a capa era fulana perdeu tantos quilos em uma semana, como perder tantos quilos, como ficar definida, como ficar malhada em tantos dias. Então a gente tinha isso. E aí a tecnologia foi se aprimorando, né? E hoje em dia a gente tem a era digital. A gente é rodeado de mídias sociais o tempo todo e conteúdos de imagem. Então, quando a gente fala de conteúdos de imagem, a gente fala de todo um conjunto de ideias que é transmitido pela via da imagem. Então, a gente tem um Instagram que é uma imagem em seguida de um texto, em que o texto pode ser ou não desconsiderado, mas a imagem é que chama atenção. A gente tem o Facebook, que é mais ou menos dessa forma, o Pinterest, que também é assim, o Twitter, que é mais texto, mas também chama mais atenção quando tem imagens. E várias outras mídias, outras plataformas, né, que hoje em dia sempre tem uma imagem ilustrando seguido de um texto. Então, se a gente pega, por exemplo,
websites que são informativos, aí a prioridade é o texto, mas a imagem sempre está lá para chamar a atenção. Então, a gente vive num momento em que somos bombardeados de conteúdos e de imagens e de informações o tempo todo. E aí eu trago aqui, né, alguns dados de consumo de internet de 2018 no Brasil. Esses dados, eles são recentes, tem alguns dados que são mais recentes, né, de 2019, os de 2020 ainda não saíram, mas não traz especificamente do Brasil, traz a questão do mundo, né? Então, no Brasil, em 2017, haviam 139 milhões de usuários na internet, 66%. Hoje em dia, com a pandemia, né, esse número aumentou expressivamente. Então, todo mundo precisou da internet. Então, esse número de 66% da população deve ter aumentado aí para 75%, mais ou menos assim. Em 2018, o país ficou em terceiro lugar no ranking mundial de consumo de redes sociais. Então, o terceiro país do mundo que mais consome redes sociais, que mais consumiu redes sociais em 2018 foi o Brasil. E a gente teve uma média de horas aí de 3 horas e 39 minutos por dia. Hoje em dia, esse número aumentou também expressivamente. Pensando aí num contexto em que a gente precisa das redes sociais para trabalhar, das mídias sociais também para trabalhar, né? Então, esse número aumentou bastante. E aqui, eu trago um pouco do que são essas mídias sociais. Mídias sociais é toda e qualquer plataforma virtual em que é permitido, em que é possível compartilhamento de informações e você abre uma caixa de diálogo. Então, por exemplo, no Instagram você pode comentar nas fotos, você pode curtir, você pode mandar um direct, no Facebook é a mesma coisa. Então, precisa ter esse meio de comunicação instantânea. Então, você pega aquelas páginas de conteúdos informativos, né? Por exemplo, sei lá, G1, que é um jornal, né? Tem os comentários lá, então você pode conversar com quem está postando aquela informação. Então, isso é considerado mídias sociais, toda e qualquer plataforma que permite a comunicação instantânea. E aí, eu trago uma reflexão, né? Por que o marketing, hoje em dia, ele é mais efetivo nas mídias sociais virtuais? Pensando que essas mídias sociais, elas são construídas por pessoas, né? É muito mais fácil alcançar outras pessoas. Então, quando a gente pega, por exemplo, as propagandas de televisão, então, são poucos segundos, né, em que a pessoa só, a influenciadora ou a pessoa celebridade passa na tela te fazendo uma propaganda. Né? O marketing, ele é mais efetivo nas mídias sociais porque tem toda uma construção ao redor daquela pessoa e daquele produto que vai proporcionar uma conversão de vendas depois. Né? E o que isso tem a ver com imagem corporal? Bom, hoje em dia a gente sabe que o Instagram virou uma plataforma de vendas praticamente. Então, o número de influenciadoras digitais atualmente no Instagram é imenso. Né? A gente tem a todo momento novas influenciadoras e a gente tem influenciadoras antigas que hoje em dia têm um papel muito marcante e significante nas redes sociais. Então, o que é esse movimento? O marketing, para vender algum produto, a primeira coisa que ele faz é propagar a insatisfação pessoal. E isso diz também de uma insatisfação corporal, de uma insatisfação própria. Então, eu preciso criar uma insatisfação para entregar o meu produto que vai resolver esse problema. Então, criam-se produtos que resolvem essa insatisfação que foi previamente criada pelo marketing. Então, você pega essa foto, por exemplo, da Bruna Marquezine, né? Aqui ela não estava fazendo propaganda de nada, mas ela estava viajando com os amigos dela, né? E nessa foto tem muitas informações. Tem um corpo muito bonito, tem uma lancha, tem uma viagem, tem um champanhe, tem amigos ali, você vê que ela estava acompanhada. Então, tem todo um conjunto de ideias que é transmitido através dessa imagem que vai eventualmente ajudar ela a vender alguma coisa. Então, se ela for fazer, por exemplo, propaganda de algum produto, as pessoas vão lembrar disso, dessa imagem que ela está construindo.
Então, você pega esse comentário, né? Esse comentário era um dos primeiros que tinha lá quando ela postou essa foto. Linda essa sequência, saio com depressão. Então, você vê que a pessoa olha a foto e ela já se sente insatisfeita consigo. Ela já se olha de uma forma diferente, ela já percebe, se percebe de uma forma ruim. Né? Então, esses produtos que eles são divulgados depois para resolver essas insatisfações, eles são produtos da moda, que inserem e integram as pessoas na sociedade. Então, vamos pegar aqui um exemplo, aquele desinchar. Né? A Bruna Marquezine faz muita propaganda desse chá e várias outras famosas, né? O desinchar para dormir, o desinchar para acordar, são produtos muito caros, né? Porque uma caixa de chá para 30 dias a R$ 90, era pelo menos, né? Eu acho que hoje em dia deve estar um pouco mais caro, mas enfim, é um chá que promete desinchar, que promete emagrecimento, que promete um corpo tão bonito quanto o da Bruna, que as pessoas que têm esse produto são pessoas que estão inseridas em determinadas classes, são pessoas que estão inseridas em determinados locais na sociedade, têm determinado status, e a compra desse produto proporciona tudo isso. Então, proporcionar uma pessoa que é mais integrada e que tem a chance de chegar, por exemplo, num corpo igual esse da Bruna Marquezine. Né? Então, o resultado dessa estratégia de comunicação e de marketing é um consumo irracional, no sentido de que a pessoa compra um produto achando que vai vir tudo isso junto, impulsivo e descontrolado. Então, quanto mais produtos eu vejo que vai resolvendo todas as minhas insatisfações, eu vou comprando, eu vou ficando descontrolado nesse sentido, eu não penso no que eu estou fazendo, eu só penso em resolver aquele problema que está me incomodando ali. Então, pensando nisso, né, eu trouxe também uma parte para a gente falar um pouco do que está acontecendo hoje em dia na internet. O que é que a gente vê quando a gente abre, né, um Instagram, um Facebook, um Twitter, alguma coisa assim. A gente vê influenciadoras digitais, né? A gente vê uma série de influenciadoras digitais que falam de tudo o tempo todo. Então, por exemplo, influenciadores que falam de moda, muitas vezes também estão falando de beleza, estão falando de cosméticos, estão falando de intervenções estéticas, cirúrgicas, estão falando desse outro contexto, né? Essas influenciadoras de estilo de vida saudável, né? Que fala de comida, que fala de exercício físico, elas também trazem outros nichos, elas falam de outras coisas que, né, vai virando aquela salada de fruta em que todo mundo fala de tudo o tempo todo. E acaba que a gente gera uma ditadura da beleza, porque vocês podem perceber que a maioria das influenciadoras digitais são muito parecidas. Né? Todas elas têm um corpo escultural, um cabelo muito bonito, uma boca preenchida, um rosto que é simétrico, uma sobrancelha, um nariz, seios. Então, assim, é toda uma padronização em que dita que a beleza é essa. Quem está de fora tá errado. Quem está de fora não se adequa. Quem está de fora precisa entrar. Então, quando a gente fala de ditadura da beleza, a gente está falando desses padrões que são impostos de uma forma, talvez isso fique um pouco contraditório, né? Sutil e agressivo. Porque sutil no sentido de que ninguém fala que esse é o padrão. Ninguém fala disso. Tanto é que essas influenciadoras digitais, a própria Bruna Marquezine fala muito disso, né? De aceitar o corpo como é, de aceitar as diferenças, né? Então é sutil nesse sentido, mas também é agressivo porque todas as postagens, tudo que circunda ali aquela profissão, diz de um corpo que tem um padrão de beleza. Tudo gira em torno daquilo. Então você pode ter o seu corpo, mas o padrão é esse. Para você ser aceita, para você se sentir bonita, esse é o padrão. Então, a gente tem também, né, a constante associação entre o sucesso pessoal e a magreza. Então, a gente pega esse meme, entre aspas, né, da Larissa Manoela, que tem 19 anos e 3 casas na Disney. Você, qual idade você tem, qual a sua idade e o que você tem, né? Bom, com 19 anos, eu acho que as pessoas não têm muitas coisas, né? Mas a Larissa Manoela tem.
qual que é o padrão da Larissa Manoela, né? É ser emagrecida, é ter um cabelo muito bonito, tudo isso que eu acabei de citar dessa ditadura da beleza. Então, existe uma associação muito forte entre o sucesso pessoal, a carreira, o bem-estar, uma vida amorosa bem-sucedida, à magreza. A gente vê pouquíssimas influenciadoras digitais que estão acima do peso, que são fora dos padrões, associando a imagem delas a isso. Então, são influenciadoras que muitas vezes não têm tanto alcance quanto as influenciadoras que estão dentro dos padrões de beleza ditado, né? E aí, para chegar nessa magreza, para chegar nesse corpo, a gente vê uma propagação de métodos de emagrecimentos muito adoecidos que são travestidos de estilo de vida saudável. Então, a gente pega, por exemplo, Gabriela Pugliese, que faz jejum intermitente, sei lá quantas horas por dia. E aí ela fala que isso é muito saudável, que o nutricionista dela indicou, que o médico dela indicou, que todo mundo tem que fazer, que ela se sente muito mais energizada, que ela sente que a qualidade de vida dela mudou muito depois que ela começou a fazer o jejum intermitente. E aí a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está assistindo a essa vida, assistindo a esse estilo de vida e começa a fazer jejum intermitente de 18 horas de um dia para o outro. Começa a fazer jejum intermitente de 24 horas. E aí, quando vê, a pessoa come dia sim, dia não. Quando vê, ela come um dia e depois fica 2 sem comer. E isso tem um nome, chama anorexia. Né? Isso é um transtorno alimentar. Só que as pessoas não conseguem ainda identificar o quanto que isso é adoecido, porque é uma influenciadora digital que está muito saudável, aparentemente, que tem muito sucesso, que tem essa vida que todo mundo quer, que deslancha onde ela vai, e ela faz, então eu vou fazer também. Né? Então, o que ela está fazendo, o que ela está contando, não pode ser maléfico, só benéfico. E aí, o que está por trás disso é uma ausência de formação técnica para divulgação de produtos e estimulação de dietas. Então, por exemplo, você vê essas influenciadoras digitais dando dicas de dieta, dando dicas de exercício físico, e nenhuma delas é nutricionista, nenhuma delas são educadoras físicas, nenhuma delas tem essa formação. Né? Gente dando dica de saúde mental, mas não tem nenhuma formação na área de psicologia ou na área de psiquiatria ou qualquer área que seja que fale disso. Então a gente vê as pessoas falando muita coisa e ninguém questiona nada, porque tem uma reputação ali que é construída, tem uma reputação ali que é feita para que as pessoas não questionem o que essa influenciadora está falando. E isso tudo faz com que as pessoas se percebam de uma forma diferente. Comecem a ter críticas sobre si mesmo que antes não tinham. Então, se Gabriela Pugliese está fazendo jejum, eu tenho que fazer jejum também. Se ela pesa 49 quilos, eu tenho que pesar também. Sendo que o meu corpo é completamente diferente do dela. Há um tempo atrás, ela assumiu que no começo do ano de, acho que 2020, ela estava com diagnóstico de anorexia, praticamente, porque ela não comia, ela estava muito preocupada com a forma que o corpo dela tinha, ela foi ao médico, né? E ela estava fechando o diagnóstico para isso e ela buscou ajuda, né? Mas ela falou isso meses depois, porque quando ela estava passando por isso, ela não falou que estava adoecida, que estava passando por esse problema. Então, né, eu trago até uma foto dela. Essa imagem, ela diz muito do que eu estou tentando transmitir aqui, né? É um corpo muito maravilhoso, com um relacionamento que parece que vai muito bem, que inclusive hoje já nem existe mais, numa cama, numa casa que parece que é tudo muito bonito. Então, ela estava fazendo propaganda de uma lingerie. E essa lingerie é uma lingerie que não fica bem em todos os corpos. Se eu não me engano, essa propaganda é uma propaganda da Hope. Então, a Hope tem lingeries, tem roupas que são muito pequenas. Então, a maioria da população, a maioria das pessoas que seguem a Gabriela Pugliese não cabem dentro dessa roupa. Né? Então, a publicidade nos faz desejar o que não temos e desprezar aquilo que já desfrutamos. Então, às vezes as pessoas têm
coisas, pessoas, estilos de vida muito parecidos, mas aquilo já não é mais importante, porque não é igual, porque não foi conquistado dessa forma, e aí eu quero algo que eu estou sendo influenciada a desejar. Então a gente pega a imagem de influenciadores digitais que divulgam produtos e que geram uma falsa conexão pessoal. Então, essa situação que a gente tem hoje nas redes sociais e que a gente acha, em alguns momentos, que a gente sabe tudo da vida daquela influenciadora, porque ela mostra até a hora que ela treina no banheiro, que ela mostra tudo que ela faz durante o dia, né? Isso gera uma ideia de que a gente é muito próxima daquela pessoa, que a gente conhece aquela pessoa. Então, eu me lembro de ver stories da Gabriela Pugliese falando que as pessoas na rua chamam ela por apelidos, né? Já chegam perguntando detalhes da vida pessoal dela, coisas que ela divulga nos stories. Então, essa construção dessa imagem é uma construção enviesada, justamente para que quando ela divulgar algum produto, as pessoas não questionarem isso, não questionarem a qualidade do produto, porque é ela que está falando, é como se fosse uma amiga que estivesse dando aquele conselho, dando aquela dica. E aí a gente acha a motivação pela via da culpa. Então, por exemplo, aquele meme lá da Larissa Manoela, né? O que você tem com 19 anos? Né? Culpa, porque eu não tenho 3 casas na Disney e já era para eu ter, então eu vou ter que trabalhar muito para isso. Então eu vou ter que, eu já estou errada, então eu já me sinto culpada de não ter o que eu deveria ter. Isso anula completamente a subjetividade e faz com que as pessoas reproduzam comportamentos. Então, não existe mais um ser individual que tem desejos individuais, que tem gostos e personalidades individuais. Não, agora todo mundo é igual, todo mundo tem que gostar dessa lingerie, todo mundo tem que gostar desse corpo, todo mundo tem que gostar desse estilo de vida, desta comida, né? Então, reprodução de comportamento o tempo todo. E aí, temos a divulgação da felicidade como se fosse um produto a ser comprado. Então, quando essa foto vem para divulgar uma lingerie, inconscientemente você entende que toda essa felicidade desse casal está nesse produto, né? Então, é um produto meio que imune à frustração, né? Só que não é isso que acontece, porque a pessoa vai lá na loja provar, ela já se frustra com os tamanhos, que às vezes não ficam tão bons quanto no corpo da Gabriela Pugliese, né? Às vezes a pessoa, né? Eu acho que essa foto foi feita para divulgação do Dia dos Namorados, alguma coisa assim. E aí a pessoa às vezes não tem um namorado, né? Ou às vezes tem, e, enfim, uma série de frustrações, né? Uma série de coisas em que o produto não consegue alcançar, obviamente, mas isso é uma coisa que as pessoas precisam passar para depois entender. E aí, hoje, a gente vê que a correlação entre a frequência de acessos às mídias é proporcional ao aumento da insatisfação corporal. Então, quanto mais eu acesso, mais insatisfação corporal eu tenho, mais a minha imagem é prejudicada, a minha autopercepção é prejudicada. Então, mais insatisfeita eu estou comigo, com o meu corpo, com as coisas que eu tenho. Então, a gente vê que comportamentos anoréxicos e bulímicos, né? Comportamentos anoréxicos eu falo de restrições alimentares, eu falo de excesso de atividades físicas, comportamentos bulímicos, né? Indução do vômito, a gente vê esses jejuns depois compensatórios, esse excesso também de atividade física muito grande, enfim, como um objetivo de emagrecimento rápido e como se não fosse algo que a gente deveria prestar atenção como adoecido, né? É só mais uma reprodução de um comportamento que foi ditado, que foi mostrado que é assim que tem que ser. Então, eu trouxe aqui algumas partes assim mais interpretativas, né, do que eu vejo na internet, do que a literatura traz, né? Então, primeiro eu quero falar um pouco dessas fotos, que essa primeira influenciadora aqui, ela fez uma cirurgia bariátrica, então ela emagreceu muitos quilos, se eu não me engano foram 80 quilos, e ela ficou com muita pele, né? E isso também não serve, porque agora ela era magra, mas ela tinha muita pele. Então, os comentários, né? Emagrecer para ficar assim? Nossa, que corpo mais horroroso, muito melhor ter ficado a baleia que você era antes. Então, tem isso também.
O corpo, ele não pode ser somente magro, ele tem que ser um corpo que é perfeito. Um corpo que não tem nada fora, um corpo que não tem nada de errado, né? Tem que ser um corpo magro, atlético, definido, que não sobra nada, que não tem nenhuma imperfeição. E essa outra foto aqui é uma outra influenciadora que mostra a barriga, né? Isso é um bumerangue que ela fica virando assim no quadril e escreve, né? Tá valendo a pena ficar sem comer. E aí depois isso gera uma repercussão assim altíssima, muito negativa, e ela fala que ela estava doente, que ela não estava conseguindo comer, e por isso ela perdeu alguns quilos, né? E foi realmente muito infeliz o que ela fez, mas enfim. Né? Isso é a propagação de um transtorno alimentar, né? Incentivar as pessoas a ficarem sem comer. Esses dias eu vi, né, uma influenciadora também ficando de jejum sei lá quantas horas, e aí ela engoliu um pouquinho de pasta de dente, e ela ficou desesperada porque achou que estava quebrando o jejum dela. Um jejum que ela estava divulgando nas redes sociais. Maíra Cardi, com jejum de 7 dias, né? Então, incentivando esses comportamentos que são comportamentos muito adoecidos. Então, agora eu falo um pouco, né, dessa parte, assim, teórica. Então, a gente vê que nas redes sociais, as pessoas, né, os usuários, eles estão sendo cobrados a serem as suas melhores versões. Uma versão mais poderosa e bem mais sucedida, bem sucedida, né? De si mesmo. Como se o corpo fosse um projeto moldável, como se o corpo fosse um projeto que eu pudesse modificar a hora que eu quisesse, de acordo com o que eu quero. E poucas pessoas conseguem fazer isso. Tem algumas pessoas que fazem, né? De uma forma até saudável. Mas poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, a todo momento, as pessoas que estão nas redes sociais, os usuários dessas plataformas, eles são cobrados a serem a melhor versão de si mesmo. Então, fica sempre aquela questão: será que eu estou sendo a minha melhor versão? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso fazer mais? Então, por exemplo, de novo, né? Gabriela Pugliese treina 2, 3 vezes por dia. Eu tenho que treinar 2 vezes por dia? Não. Mas a minha melhor versão treinaria 2, 3 vezes por dia. Então, talvez eu tenha que fazer isso, eu tenho que encaixar na minha rotina isso. E essa incessante tentativa de alcançar a perfeição estética, né? Ela representa para a literatura um movimento de tentar controlar aspectos do corpo que transmitem vulnerabilidades. Então, imperfeições. Se eu não gosto do meu braço, se eu não gosto do meu quadril, se eu não gosto das minhas pernas, essas partes do meu corpo, elas transmitem partes de mim que são imperfeitas. Isso me deixa vulnerável perto do outro. E isso é inconcebível no universo virtual. Você não pode ser vulnerável, você não pode ter nada errado, você não pode ser imperfeito. Então, coloca o corpo perfeito, o ideal de corpo, como se ele pudesse ser alcançado por qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha perseverança e seja determinada o suficiente para suportar essas condições, né, de privação extrema. Então, se privar de ir em festas e comer doces e fazer encontros sociais, porque não pode comer determinada coisa. Treinar 2, 3 vezes por dia, chegando exausta em casa e ainda trabalhar, e às vezes ainda ser mãe, e às vezes ter outras atividades, coisas que são humanamente impossíveis, né? E aí, esse aumento dessa necessidade de transformações corporais, ele está atrelado a medidas compensatórias, né? Que buscam trazer, de alguma forma, essa satisfação, esse bem-estar pessoal, que induzem, né, um efeito bem fantasioso de que está tudo bem, de instabilidade emocional, de controle psíquico em meio a conflitos, inseguranças, medos, sentimentos de inadequação. Então, quando eu consigo controlar o meu corpo, eu consigo controlar essas partes dentro de mim que estão inseguras, que estão instáveis, que têm medos, que é inadequado. Né? Então, eu tenho uma falsa, eu tenho uma ilusão, né? Uma fantasia de que está tudo certo, de que ficou tudo bem. Né? E essas estratégias de emagrecimento, de modificação corporal, elas aproximam os indivíduos dessa imagem idealizada de eu. É uma imagem corporal idealizada, que ela é apresentada e muito hipervalorizada pelas mídias.
né? Que soluciona de maneira ilusória essas angústias e esses sentimentos de vazio existencial. Então, por exemplo, uma coisa para exemplificar o que eu acabei de dizer. Essa aqui é uma foto da Boca Rosa, logo após ela ter feito a lipoaspiração. Ela tinha dito que ela tinha emagrecido naturalmente e não contou aos seguidores, né, que ela tinha feito uma lipoaspiração. Mas ela apareceu magra, com corpo escultural, né, com silicone e tudo mais, e ela disse que foi natural. E aí, um tempo depois, descobriram que ela tinha feito uma lipoaspiração. Descobriram que ela tinha passado por esse procedimento cirúrgico, né? Ela disse numa entrevista no rádio que aparentemente ela tinha entendido que pouquíssimas pessoas iriam assistir, né? E ela não achou que isso ia estourar. E aí as pessoas ficaram revoltadíssimas, né? Então, assim, a Boca Rosa foi uma mentira. O problema da Boca Rosa foi a mentira que ela criou em torno do emagrecimento, iludindo as suas seguidoras de uma maneira vil e desonesta. E agora ela desativa os comentários do Instagram porque foi pega numa mentira muito cabeluda. Então, essas cirurgias, esses procedimentos, aproximam as pessoas dessa imagem idealizada de que elas querem ter de si mesmas, né? Que é muito hipervalorizado pela mídia, né? Esse corpo que a Bianca está mostrando aqui na foto é o corpo que é o padrão, é o corpo que é idealizado, é o corpo que é valorizado pelas mídias sociais. Então, isso tudo gera um contexto, né, em que não existe angústia, não existe vazio existencial, não existe problema, não existe nada disso, né? E aqui, para finalizar minha fala, eu trago meio que um resumo, né, de tudo que eu disse. Então, a gente vê hoje em dia, né, nas redes sociais, que a magreza, ela vem como um sinônimo de saúde, de felicidade, de sucesso, de beleza, de capacidade e adequação. Enquanto o corpo gordo, ou com curvas, né, um corpo que é dito fora do padrão, ele torna-se sinônimo de doença, de tristeza, de descontrole, de ausência de beleza, de autocuidado, de incapacidade. Então, a gente pega, por exemplo, aqui ó, esse filme da Disney, né, que é o Divertidamente, você vê que a alegria tem todas as características mostradas pela magreza, né? Ela é magra, ela é alta, ela é esbelta, ela é feliz, né? O filme todo, ela mostra o sucesso, ela mostra o quanto ela é capaz, o quanto ela é adequada, o quanto ela quer o bem da Riley, que é a personagem principal. E a tristeza, ela tem todas as características, né, que eu digo aqui. Então, ela é baixinha, ela é gordinha, ela tem curvas, ela é triste, ela é descontrolada, ela é impulsiva, ela é incapaz, ela é tudo isso, né? E esse é um filme da Disney. Esse é um filme para crianças e adolescentes. Então, essas são as mensagens que são passadas de forma velada, e é isso que a gente vê nas redes sociais o tempo todo, né? Aqui eu trago um exemplo de um filme, né? Mas aqui nas redes sociais, que é o que eu vejo aqui, que eu trago aqui nessa imagem do Instagram da Camila, é a síntese disso no mundo real, né? Então, existir no corpo gordo não é uma apologia à obesidade. A pessoa gorda apenas está vivendo a sua própria vida. Então, aqui, ó, você está fazendo apologia à obesidade se expondo assim. Tenha responsabilidade, pois já é feio isso aí. Gordo, bonito não existe e não é saudável. Então, a gente percebe que não pode ser diferente. E o que a gente precisa é ser magro, é ser bem-sucedido, é ser bonito, é ser capaz, ser a melhor versão que a gente pode ser sempre, né? Bom, essas foram as referências que eu usei e por aqui eu encerro a minha fala. Espero que vocês tenham gostado, agradeço muito e qualquer dúvida eu estou à disposição. E aproveitaram bastante essa palestra incrível com um tema tão necessário? Gostaríamos de agradecer a Raquel pela aula enriquecedora, pela disponibilidade e o apoio. Como a gente comentou lá no início, agora eu tô aqui pra gente rever alguns pontos importantes da segunda jornada do Setembro Amarelo. No dia 29 de setembro, a jornada contará com 2 oficinas interativas com as temáticas depressão e luto, ansiedade e estresse.
Nesses espaços, os inscritos terão a oportunidade de interagir e discorrer sobre os temas. A coordenação irá lançar a mão de diversos recursos, como manifestações artísticas por meio de pinturas, de músicas, e ao final ainda terá um espaço para meditação guiada, então não fique fora dessa. Para você se inscrever, o link está aqui na descrição. Você precisa escolher uma sala com o horário e a temática do seu interesse. O evento é gratuito, porém as vagas são limitadas, então não perca tempo. Sobre os certificados de ouvintes para aqueles que se inscreveram previamente. O evento como um todo terá 14 vídeos. Em cada um desses vídeos você vai encontrar uma palavra-chave diferente que será passada durante diversos momentos das palestras aqui no canto inferior, onde eu estou apontando. Então, se você perdeu o de hoje, é só você voltar um pouquinho o vídeo que você irá encontrá-la. No dia 28, no último vídeo desse evento, a gente irá disponibilizar então o link para a presença. Esse link ele deverá ser preenchido com seus dados. Por favor, confiram todos os dados. Se houver algum erro, vai ser impossível a emissão do seu certificado. Além dos seus dados, você precisa das palavras-chave. É necessário 75% de presença. Ou seja, das 14 palavras-chave, você precisa de 10 palavras-chave para você conseguir garantir sua presença e garantir o seu certificado. O link de presença, além de ser disponibilizado então na descrição do vídeo no dia 28, ele também estará na bio do Instagram e além disso também será enviado para você por e-mail com todas as informações necessárias. Esse link de presença ele irá ser fechado ao final da nossa live no dia 30 de setembro. Uma vez fechado, vai ser impossível preencher e impossível garantir a sua presença e o seu certificado. Vale lembrar também que no dia 30 de setembro teremos a nossa live para esclarecer todas as dúvidas sobre os temas aqui abordados. Você pode enviar sua dúvida no link aqui na descrição. Além disso, também no dia 30 de setembro iremos presenteá-los com alguns prêmios. Se esse conteúdo foi relevante para você, é muito importante que você comente, que você curta e compartilhe com seus amigos e seus familiares. A segunda jornada do Setembro Amarelo ela é um evento aberto para o público e merece grande visibilidade porque traz temas imprescindíveis. Então contamos com a sua colaboração. Muito obrigada pela sua presença, espero que estejam gostando bastante da nossa jornada e até mais!